Muito bem, aqui na Cultura 8h27, bom dia! Muito mais amizade, informação, música, prêmios, prestação de serviços. Esse é uma Casa é Sua. Sexta é o bicho. Muito bem, gente, aqui no Sexta é o Bicho de hoje nós vamos falar com o médico veterinário Dr. Gilson Piva Filho sobre um tema muito importante, né? Hoje vamos falar sobre castração de cães e gatos, né? O melhor momento para fazer a castração também, os efeitos nos animais, além dos benefícios também para toda uma população, você vai entender agora, neste exato momento, no Sexta é o Bicho. E além disso, né, vamos falar um pouquinho sobre o Dezembro Verde. Gente, o Dezembro Verde busca sensibilizar a população sobre o problema do abandono de animais domésticos. Um bate-papo muito interessante, já estou com ele aqui dos estúdios da Cultura FM. Bom dia, Gilson Piva, seja bem-vindo ao A Casa é Sua e ao quadro Sexta é o Bicho também. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes da Cultura FM. Agradeço, Alex, o convite. Me disponho para sempre que a cultura precisar de alguma informação de relevância à saúde pública, à área da medicina veterinária, estou à disposição da cultura. Agradeço. Com certeza. E já reforçando, você que está acompanhando a gente pelo rádio, pode participar, enviar sua pergunta pelo 106.3, né? Aí, ó, pega o seu celular, manda pra gente, 992724655. Ou você que está acompanhando a gente pela nossa página, pode participar. Curta aí, compartilhe também, deixa as suas dúvidas que nós vamos tentar aqui elucidar as suas dúvidas ao longo dessa entrevista aqui no Sexta é o Bicho de hoje. E para a gente começar, né, vamos começar sobre o nosso assunto importante, que é a castração de animais, ou seja, a castração de cães e gatos. Primeiramente, eu já queria começar, Gilson, perguntando para você quando que é o melhor momento, né, das pessoas, dos tutores mesmo, começar a pensar em castrar os seus animais. Existe um período específico também? Alex, a castração, primeiramente vamos definir o seguinte. Castração é um termo, uma definição que a gente utiliza para fazer o procedimento cirúrgico em macho. Uhum. Em fêmeas, a gente não utiliza castração, a gente utiliza a esterilização. Tecnicamente, são outros termos, né? Macho é a orquiectomia, fêmea é ovário salpingo esterectomia, OSH. Então, mas o popular é a castração, mas a fêmea a gente utiliza o termo esterilização. Não há um período, uma idade assim que seja a mais adequada, né? O animal pode estar numa idade mais avançada que, se quiser realizar a castração, ela é bem-vinda. O que acontece é que a castração ou a esterilização, quanto mais cedo você realizar ela, melhor para o animal, melhor a qualidade de vida do animal. Eu utilizo o princípio de que o procedimento cirúrgico antes do primeiro cio da fêmea é o melhor período para se realizar, porque já tem estudos que mostram uma expectativa de vida a mais em escalas aí de 2 anos, ou seja, o animal tem uma qualidade de vida melhor e ela tem uma expectativa de vida de 2 anos a mais do que o normal. Gilson, então não precisa da necessidade de, por exemplo, ter uma primeira cria, né? O que muitos pensam. Não há necessidade. Muitos utilizam essa teoria, né? Deixa o seu animal criar primeiro e aí depois você faz a castração. Não. O ideal é que você faça todo o protocolo de vacinação desse animal, vacinou ele com as vacinas aí que a gente mais utiliza nos cães, as vacinas contra parvo, a sinomose, que a gente fala V8 ou V10, né? Fez o protocolo das 3 ou 4 doses, fez a de raiva, aí o animal vai estar lá nos seus 5 meses, 6 meses. Com 6 meses em diante já é legal você fazer. Por quê?
o sistema reprodutivo do animal já vai estar formado nesse período. Lógico que você não pode fazer com um animal muito filhote, né? O animal nascer e com 1 mês, 2 meses você querer fazer. Não, o médico veterinário sabe disso. Mas você pode fazer sim antes do primeiro cio, desde que o animal já esteja adequadamente vacinado, vermifugado. Isso daí com certeza vai melhorar e muito a qualidade de vida do animal. Em termos de melhorar a qualidade de vida, né? Você estava tocando num ponto a respeito das doenças. Quais as outras doenças, né, que pode prevenir com a castração? Esse animal ele pode se prevenir, por exemplo? Então, a castração a gente pode listar a importância, né, da consequência de você castrar o animal. Primeiramente, você vai reduzir aquelas ninhadas indesejadas de animais. Em segundo lugar, que eu pontuo, é a diminuição das doenças. E aí eu falo doenças, posso dividir em duas categorias: as doenças que são transmitidas entre os animais e as doenças que são transmissíveis para o ser humano, do animal para o ser humano, as zoonoses, né? As doenças transmissíveis entre os animais, a gente pode destacar o TVTC, que é o tumor venéreo transmissível canino. Esse daí o animal só pega durante o acasalamento. Câncer, os cânceres de mama, câncer da região cervical da fêmea, leucemia felina que existe, a AIDS felina também é uma doença que existe, esses daí reduzem. A esporotricose é uma doença transmissível entre os animais e entre animais e seres humanos, através de arranhaduras, mordedura do animal, né, durante as brigas. Então, são doenças. A leishmaniose ela é transmissível de um animal para outro através da cópula, né, do acasalamento. A raiva, né, porque uma vez que o animal ele é castrado, ele vai ficar um animal mais caseiro. Ele não vai ter marcação de território, principalmente os gatos, né? E então reduz muito o número de brigas. E as brigas desencadeiam uma leva de doenças aí, essas que eu citei. A leucemia felina pode ser transmitida por briga, a raiva, e entre outras, né? A esporotricose, tudo por briga. Então a castração vai facilitar e muito a vida da pessoa, do tutor desse animal. O animal ele fica então menos agressivo, mais caseiro. Tem a tendência de engordar um pouquinho. Tem a tendência de engordar um pouquinho, porque o gato, principalmente, não que os cães não engordem sim. É que eles vão ficar mais sedentos, mais sedentários. Eles não vão ficar tentando marcar território, vão ficar menos ativos, né? Podemos dizer assim. Então eles gastam menos energia. Não é que ele come mais, é que eles ficam mais tranquilos. Então acumula mais energia. Aproveitando, né, Gilson, a pessoa deve tomar algum cuidado também ao levar esse animal, por exemplo, num médico veterinário especializado, ou enfim, como é que funciona? A cirurgia, todo clínico que tem habilitação para cirurgia, e hoje as clínicas do nosso município todas possuem veterinários habilitados com centro cirúrgico. O ideal é isso, porque o Conselho Regional de Medicina Veterinária ele preconiza que as clínicas tenham uma instalação adequada, conforme a resolução do CRMV, com um centro cirúrgico equipado, com anestesia inalatória, com todos os equipamentos propícios para realizar da mesma forma que um centro cirúrgico de um hospital, né? Então, qualquer clínico veterinário habilitado à cirurgia, e aqui no nosso município nós temos, lógico que tem aquelas pessoas que vai falar assim, não, mas é muito caro levar numa clínica, tem o meu vizinho aqui que falou que capa, né, entre aspas, que capa meu cachorro, que capa... ótimo, né? Se o animal não tiver nenhuma infecção pós-castração, beleza, mas e se tiver? Aí você tem que acabar levando no veterinário. É um perigo e aí isso para o animal, né? Sai mais caro depois, né? Então compensa sim uma vez que você pegou o seu animal, você é responsável por ele, e aí entra
o dezembro verde, né? Você é tutor desse animal, você não pode abandonar esse animal, você tem que cuidar dele na alegria e na tristeza. O animal está doente, você tem que cuidar. Então, para que o animal não fique doente, não tenha uma vida mais saudável, a castração é um dos pilares desse tema. E um ponto em que a gente pode colocar também como importante, né, Gilson, é sobre o controle populacional, né? Que Exato. Em Paranaíba também a gente pode notar que existem muitos animais. Muitos animais. O aumento dos animais errantes, né? Esse é o termo mais propício, que são os animais que moram nas ruas. Isso daí causa um certo transtorno para nós moradores, por quê? Esses animais invadem as casas, né? Rasga o lixo da pessoa para tentar buscar um alimento, são atropelados, pode acontecer algum acidente de trânsito. Então, o controle populacional desses animais resulta numa qualidade de vida na cidade. Deixa a cidade mais bonita, né? Porque é chato você chegar numa cidade e você ver aqueles animais sofrendo, animais caquéticos, né? Às vezes acidentes. Então, o controle populacional ajuda e muito, né? A gente espera que no município aí o Poder Executivo possa tomar as medidas necessárias para dar continuidade a um projeto de castração que foi feito já há uns anos atrás. Exato, isso é um projeto, né, que deve ser pensado pelos próprios governantes, né, controle populacional, até a necessidade, né, de um próprio castramóvel aqui para a nossa cidade, acredito que seja importante, né, para até a própria saúde dos animais, saúde da população, esse controle, né? Com certeza, se uma unidade móvel de castração vir a ser implantada no nosso município, conforme as diretrizes que a Funasa preconiza, o nosso município hoje está como eu posso dizer, na escala da Funasa entre 15 mil e 50 mil habitantes. Então a gente entra naquele grau que eu falo, é o CCZ tipo 4. E nesse CCZ tipo 4, uma das coisas que pede lá é que o município faça o controle populacional dos seus animais e que dê assistência aos municípios vizinhos de menor porte. Ou seja, uma unidade de castração móvel aqui para o município poderia muito bem ajustar o problema no nosso município e ajudar os municípios vizinhos também. No caso dessa micro-região, uma micro-região, por exemplo, Cacilândia, Inocência, porque né? acaba que vai chegar um ponto, se vir a ser implantado o castramóvel, que vai chegar um momento que os animais já vão ter sido castrados, vai ter aquela redução da população de animais errantes e acaba que o castramóvel vai ficar ocioso no município. Então ele pode sim ser utilizado nos municípios vizinhos para ajudar. Não adianta nada você controlar a sua população aqui e os municípios vizinhos não fazer a mesma coisa. Acaba que o problema pode voltar para o nosso município. Então, a Funasa já diz que o município do nosso porte pode dar assistência para os municípios de menor porte. Ô Gilson, agora a gente entra num ponto importante também, né? Porque dezembro é chamado de dezembro verde, né? Em relação aos animais, com o objetivo de sensibilizar a população sobre esse problema de abandono de animais domésticos, né? Aqui em Paranaíba também é um problema muito sério. E cabe destacar, porque eu estava lendo algumas pesquisas a respeito, no período da pandemia, muitas pessoas acabaram procurando, né, adotar esses animais, mas de um tempo para cá, por conta aí de problemas financeiros, sem o auxílio emergencial também, enfim, muitas famílias passando por dificuldades, a primeira opção foi abandonar esses animais. É um problema muito sério, não só para a cidade também, mas para a própria pessoa, né, que abandona esses animais. Com certeza. Eu também já fiquei mais ou menos a par desse assunto, de que na pandemia, devido ao pessoal ficar muito em casa, aquelas cidades, né, de maior porte, que possui um abrigo, um local para abrigar os animais de rua, tudo, a procura por adoção foi muito alta, né? Só que aí depois, às vezes, a pessoa adota achando que é uma maravilha, né? Que o animal não vai... cria sozinho. que o animal não vai fazer as necessidades fisiológicas dele
na casa e tal. Aí eles ficam desiludidos, achando que aquilo ali era um brinquedo. E aí filho, praticamente, o animal, acaba gente. soltando esse animal, devolvendo ele não para o abrigo, mas para a rua, né? E aí, então, esse projeto veio a partir de um projeto de lei, 5.481, que foi aprovado a fim de que trazer a conscientização para a população através desse bate-papo nas rádios, trabalhos educativos, de que o abandono de animais não pode acontecer, até porque a pessoa entra na lei de crime de maus tratos. Você abandonar um animal, você pode sofrer uma sanção penal aí. E nós temos a Lei 1095 de 2019, que foi sancionada e aumentou ainda essa punição para a pessoa. Então, hoje a pessoa, se não me engano, ela pode ficar de 5 a 6 anos presa, porque cometeu um ato de abuso ou de maus tratos a um animal. E o ato de abandono entra nesse de maus tratos. Então a pessoa tem que tomar cuidado, saber que há sim algumas necessidades que o animal precisa, como a vacinação anual com a V8 e a V10, porque a sinomose e a parvo, por um exemplo, são doenças típicas de cães. Não transmite para o gato, não transmite para o ser humano. E se você não imunizar esses animais, você vai gastar um rio de dinheiro depois numa clínica tentando salvar a vida desse animal, quando na verdade você podia estar prevenindo, fazendo anualmente a vacinação de reforço para esses animais. E aí a pessoa não vacina, o animal vem a ter uma doença como a parvovirose, a sinomose, e aí ele não quer gastar, o que ele faz? Solta o animal doente na rua, né? Ô Gilson, que orientação você passa para essa pessoa, por exemplo, que ela adotou um animal, enfim, está passando por dificuldades, tem esse pensamento de abandonar o que realmente é errado, né? O que ela deve fazer, que local ela deve procurar? Olha, ela pode procurar, um exemplo, me procurar na vigilância para poder ter orientações, né? Hoje o município ele trabalha no sentido de controlar as zoonoses de importância do município. E as zoonoses de maior importância para nós é a raiva e a leishmaniose. E agora também nós vamos bater muito em cima da esporotricose, que é uma zoonose emergente. Então a pessoa nos procura para ter orientações do que pode ser feito, porque às vezes não é por maldade da pessoa, e sim por desconhecimento. Ela pega o animal e acha que não tem necessidade de vermifugar esse animal, que não tem necessidade de dar nenhum tipo de vacina. E não, esses animais são seres vivos e que são reservatórios, podem ser reservatórios de doença, podem estar transmitindo doença para o seu filho ou para o próprio tutor do animal. Então, que ele nos procure para a gente dar as orientações necessárias e, se for o caso, realizar algumas medidas, como a vacinação, como os testes para detecção de zoonoses nesse animal, para deixar essa pessoa livre de um possível problema depois de saúde na sua família. Exatamente. Temos uma pergunta aqui, até propriamente da ONG Miau, né, Gilson? Eles perguntam um pouco sobre a previsão de liberação de castração de alguns animais aqui da nossa cidade, né? É bom para o pessoal ficar atento e ligado. Ótima também. Pergunta. Quero mandar um abraço aí para Juliana, da ONG Miau, uma guerreira, né? Nossa, uma pessoa e tanto que a gente tem que... São os anjos, né? São os anjos dos animais na cidade. Ela faz o que o poder público deveria fazer. Eu tive conversando a semana passada com uma comissão que foi feita no município para levantar um possível local para ser construído uma unidade de vigilância em zoonose. E aí eu questionei a mesma coisa para a secretária de governo do município, e ela disse que já tem pronto
um documento para ser licitado as clínicas, e dessa vez me parece que não vai ser uma clínica, vai ser 3 clínicas pelo menos que vai prestar esse serviço. E aí foi passado também uma quantidade de 1.200 animais. Um serviço, no caso, esse serviço gratuito, né? Gratuito. Seria 1.200 animais, 600 machos e 600 fêmeas para o ano que vem. E aí, para isso, eles precisam o quê? Fazer toda a burocracia lá para licitar essas clínicas. E aí, as clínicas que forem conveniadas, elas vão dividir esse número para elas, né? E aí vai continuar sendo feito aquele trabalho que já havíamos trabalhado desde 2017, né? Então, a gente espera que isso venha a ser concretizado o ano que vem. Fiquei sabendo também que o dinheiro que foi disponibilizado por emenda parlamentar do castramóvel, né, da unidade móvel de castração, já foi depositado nas contas da prefeitura para ser utilizado na aquisição dessa unidade. Então, a gente espera que o ano que vem realmente venha a ser feita alguma coisa com relação ao controle populacional desses animais. Se vir 1.200 castração num ano, vai ser excelente para o nosso município. Ô Gilson, em relação, né, o nosso município, ele atualmente tem um centro de zoonoses? Não. Que esses animais, por exemplo, possam ficar? Hoje possui, o nosso município ele possui implantado uma unidade de vigilância em zoonose que realiza o controle de vetores, os exames de leishmaniose e a vacinação da raiva, e era feito, né, feito os testes de leishmaniose pelo município, e era feito as castrações. Aí, esse ano teve que ser paralisado porque venceu o contrato com a clínica que fazia esse serviço, e aí até abrir uma nova licitação, tudo foi enrolando e acabou que não foi feito. Mas nós não temos um CCZ. A pessoa, às vezes, quando a pessoa fala, tem que montar um CCZ, ela já pensa assim, numa estrutura física própria para o CCZ. E nas diretrizes da Funasa, ela pede que o nosso município realize o quê? A entomologia, o controle de vetores, o controle populacional dos animais, e realize a vacinação, que é obrigatório. Todo município tem que realizar a vacinação contra a raiva, porque é uma zoonose letal. Então, o município hoje faz isso. Aí deixou de fazer o controle populacional. Espero que o ano que vem a gente volte a fazer. Mas, por exemplo, a entomologia e o controle de vetores não é feito, por exemplo, lá na nossa sede do Departamento de Vigilância. É feito lá no controle de endemias. Então, cada um é feito em um lugar. Então, um CCZ não necessariamente é um espaço único, exclusivo, físico, né? Óbvio que existe isso, por exemplo, em Campo Grande, né, que é a capital. Em Três Lagoas existe um CCZ, mas o que nós podemos fazer, conforme as diretrizes, a gente está fazendo. Mas um abrigo, por exemplo, um canil ou um gatil para o município, era o ideal que nós tivéssemos. Por quê? Nós temos uma legislação do município de 2004 e a outra de 2001 que prevê que, por exemplo, os munícipes eles não podem soltar os animais. Se soltar os animais, esses animais devem ser presos. E aí esse animal deve ficar num local da prefeitura, e passou um determinado período que está disposto lá na lei. Se o proprietário não buscar esses animais e pagar uma taxa, esses animais têm que ir para adoção. Se ele não tiver nenhuma zoonose, nada, ele tem que ser adotado. Mas nós temos a lei, mas nós não temos um local para abrigar esses animais. Então, deve sim o município se preocupar em atender a legislação construindo um canil e um gatil.
Hoje é uma situação que acaba ficando nos braços das ONGs, né, Sim. aqui na cidade. Sobrecarrega eles, né? Exatamente. Gilson, algo mais a destacar para os nossos ouvintes aqui do A Casa é Sua, do Sexta é o Bicho, algo importante também que você queira passar? Olha, eu como sanitarista, né, como médico veterinário que a minha vida toda foi focada em vigilância sanitária, em doenças de notificação. Então, eu gosto muito de bater em cima dos problemas que o nosso município vem enfrentando. Então, eu peço à população que mantenha seus animais sempre em casa, os terrenos onde esses animais ficam, terrenos limpos, faça a limpeza adequada do terreno, retire todas as fezes desse animal do local, sujeiras, né, para não ter proliferação de insetos que possa vir a transmitir doença para o seu animal e para você. Eu havia comentado com você, Alex, do início do ano até hoje, nós já tivemos mais de 300 casos, para ser mais exato, 316 casos de leishmaniose em animais. Nós tivemos casos de leishmaniose em humanos, e é uma doença que leva a óbito do ser humano se ele não for diagnosticado e não for tratado adequadamente. Nós temos outra doença, a esporotricose, que é uma doença também do cão e do gato, que pode ser transmitido para o ser humano, uma doença de importância, porque se não for diagnosticada, se for tratada de forma errada, ela não vai vir a ser sanada, né? E ela pode evoluir para uma forma mais crônica da doença e causar aí até o óbito da pessoa, se a pessoa for uma pessoa de idade, imunocomprometida, né? Então, que a pessoa, tutor do animal, tenha a responsabilidade de zelar do animal e do ambiente que esse animal está vivendo. E a castração é um dos pilares para a gente começar a ter uma vida mais saudável, tanto para o animal quanto para a comunidade. Então, quero deixar o meu agradecimento pelo convite, Alex, de deixar disponível o nosso canal, que é o telefone da vigilância, o WhatsApp, o 998981050. Nós temos um e-mail também, o visa.paranaíba.ms@gmail.com. A pessoa pode estar mandando dúvida, pode estar mandando denúncias, e a gente vai tentar aí resolver o mais rápido possível. Gilson, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, aqui. Alex. Muito bem, recebemos aqui no A Casa é Sua de hoje, no quadro Sexta é o Bicho, o médico veterinário Gilson Piva Filho. Nossa conversa de hoje foi sobre castração de cães e gatos. Qual o melhor período para fazer, os efeitos nos animais, benefícios também, e para o ser humano, né, gente? Importantíssimo, além também do Dezembro Verde, que busca sensibilizar a população sobre o problema seríssimo de abandono de animais domésticos. Se você perdeu essa entrevista, você pode conferir ela completa no nosso Facebook. Acesse facebook.com/culturafm Paranaíba ou também através do nosso portal rcn67.com.br.